Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai tratar de um tema relacionado a ingerir corpos estranhos. Então roda a vinheta. Bom gente, quem nunca percebeu aí que seu filho estava aprontando? Sabe quando você está naquele momento onde a criança está muito quieta e você percebe que ela está fazendo alguma coisa de errado? Pois é, eu acho que todo pai já passou por isso, e dessa vez foi com a gente também. Pois em determinadas situações, quando você deixa o seu filho sozinho, você vai perceber que ele vai estar aprontando com alguma coisa, ou enfiando o dedo em um buraco, ou mexendo em uma coisa que não deve, ou quebrando algo que é muito importante de valor inestimável. Em toda casa vai ter alguma coisa em um ambiente assim, né? Principalmente na sala ou na cozinha, onde na cozinha existem alguns objetos que são extremamente perigosos e pontiagudos, sem falar nas partes elétricas, como fogão, tomada e outras coisas que podem justamente machucar a criança. E como vocês podem perceber, normalmente em um determinado período, né, de crescimento da criança, principalmente lá pela fase dos seus 2 anos, onde ela acaba colocando tudo na boca, e é a partir desse momento que existe sim um grande perigo, principalmente no que diz respeito ao que você coloca próximo para que ela possa alcançar, no que diz respeito a venenos, produtos de limpeza, coisas que possam ser muito pequenas e ela colocar na boca. E dessa vez aconteceu um fato que foi teoricamente ocorrido na creche onde a nossa filha está, onde foi identificado que ela acabou colocando uma tarraxinha dentro do nariz. Sabe aquelas taxinhas que tem uma cabeça redonda e uma ponta de metal? Pois é, aquilo consequentemente a nossa pequena Sara acabou colocando dentro do nariz. O porquê nós não sabemos. Só sei que foi algo extremamente assustador, pois se ela conseguisse ingerir aquilo e colocar dentro da boca, seria extremamente perigoso. E normalmente em determinadas situações ocorre sim um desespero dos pais por não saber o que fazer em determinadas situações. Bom, neste caso, como ela estava em um ambiente escolar controlado e, aonde a professora estava próxima, eles acabaram identificando que ela justamente pegou esse objeto e enfiou no nariz. E, consequentemente, nos ligaram e avisaram que isso poderia ser extremamente perigoso. Assim que nós soubemos dessa notícia, ficamos extremamente preocupados e assustados, né? Porém, como foi apenas um susto, conseguiram retirar este objeto com uma simples pinça. Agora imaginem vocês sendo pais, estando em casa, onde os seus filhos, apenas com alguns minutos de distração, acabam fazendo coisas deste aspecto. Às vezes, normalmente a criança pega um pequeno objeto que está na casa espalhado, alguns brinquedos que têm pequenos pedaços, né, e acabam colocando na boca ou engolindo, né. Outro fator muito perigoso é quando você coloca às vezes veneno de rato para matar determinados bichos e a criança acaba passando ali ingerindo. Imagine o perigo e o susto, né? Então, algumas coisas bem pequenas e de alcance das crianças é sempre bom a gente estar verificando e controlando o acesso delas. Hoje em dia, existe uma possibilidade imensa de vários tipos de brinquedos que acabam soltando pequenas peças e algumas crianças acabam pegando e colocando na boca. Claro que ela não vai ter toda a capacidade cognitiva de entender o porquê não pode colocar na boca. O que você tem que fazer é evitar com que isso ocorra, né? Fazendo com que todo o ambiente que ela está brincando seja controlado para que não ocorra qualquer tipo de risco para que ela possa se machucar. Afinal, dependendo do tipo de coisa que ela acaba ingerindo, isso pode ser extremamente perigoso e tendo que ter a intervenção médica, né? E em muitos casos, eu tenho certeza, né, que alguns são ingeridos pelas crianças e posteriormente, né, são expelidos nas fraldas. Porém, tem coisas que elas colocam na boca que podem justamente acabar afetando aqui e travando a traqueia e elas não conseguindo respirar. Então, você verificar todo o ambiente que ela está para que nada de ruim ocorra com ela é essencial. E sempre que disponível, quando ela estiver brincando, você verificar, né, como ela está brincando adequadamente, não deixar sozinha, pois normalmente quando a criança está muito quieta quer dizer que ela está sim aprontando e pode ser algo muito complexo. Quem aí nunca percebeu que o seu filho estava mexendo em uma coisa, enfiando o dedo em determinadas situações, às vezes pendurado em alguma coisa e o risco de cair e se machucar, né, é algo essencial.
Então é sempre bom a gente ter um tempo para supervisionar eles, sempre deixando às vezes o irmão mais velho cuidando, porque às vezes você tem que fazer as atividades da casa, fazer janta, dar banho, tomar banho, trocar de roupa, às vezes sentar e descansar um pouco, se alimentar, e às vezes a criança está ali disponível para brincar, porém às vezes você não tem o tempo adequado, né? Bom, eu vou colocar um pequeno vídeo sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais. E aí, meus amigos, como estão? Tudo em ordem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre corpo estranho em otorrinolaringologia. Vamos lembrar que criança tem o hábito de curiosidade, né? O hábito não, a criança é curiosa. O que ela vai fazer? Ela vai explorar suas cavidades. Na otorrino existe o ouvido e existe o nariz. E ela vai colocar alguma coisa no ouvido e no nariz. O adulto também pode, a gente vê isso basicamente em pessoas especiais. Nesse caso também a gente tem que sempre desconfiar da possibilidade de que seja um corpo estranho. O corpo estranho de ouvido talvez seja o que mais assuste, mas ele é o mais tranquilo. A única urgência para corpo estranho de ouvido são aquelas baterias, aquelas pilhas de relógio, de calculadora. Porque pelo lítio ela pode provocar uma lesão, uma ruptura, uma destruição da membrana timpânica. Nesse caso, há uma urgência em retirar. Uma outra coisa que também nos leva a correr é vegetal. Por quê? Porque existe enraizado que uma lavagem de ouvido tira um corpo estranho. E se você for lavar um feijão, ele vai crescer. E aí vai complicar para poder tirar. Você acaba tendo que levar para o centro cirúrgico e tirar sob anestesia. Você precisa cortar e tirar em fragmentos. Então, um algodão, por exemplo, no ouvido, pode ficar meses, não vai ter problema nenhum, não vai dar cheiro ruim, não vai dar nada, simplesmente vai dar uma dificuldade na audição. No nariz, isso já não é tão tranquilo assim. Em primeiro lugar, quanto menor, maior o risco de inspirar. E nessa inspiração ele pode ir para o pulmão, provocando sérias alterações. Um corpo estranho de pulmão é uma coisa um pouco mais complicada. Como é que você desconfia de um corpo estranho que está no nariz há um certo tempo? A criança começa a ter um cheiro muito forte. Amanhã está com hálito ruim, está com uma halitose, está com cheiro ruim, mas você entra no quarto da criança de manhã, doutor, é um cheiro insuportável. E começa a ter secreção unilateral. Às vezes, esse corpo estranho para embaixo das estruturas que tem na parede lateral do nariz ou se acomoda no septo nasal. É muito comum borrachinha de escola, giz de cera, esses giz de cores. E criança, eles se desafiam na escola e acabam um colocando para provar para o outro que tem mais coragem, alguma coisa assim, tanto de nariz como de ouvido. Então, a criança, você começou a chegar perto dela, começou a sentir um cheiro muito forte, uma secreção unilateral, você desconfia de corpo estranho. E aí, isso tem que ser tirado, tá? Agora, corpo estranho de garganta. O mais temível para todos os otorrinos é o espinho de peixe. E quanto menor esse espinho, mais difícil da gente enxergar. O que todo mundo aprende desde criança? Ah, engasgou com peixe? Coma pão, coma miolo de pão. A hora que você vai comer, a musculatura está movimentando. Se esse espinho estiver encravado, ele vai entrando. Então vai ficando mais difícil para o otorrino ver. Já existe a tendência dele traumatizar e você engolir. Nesse caso, você vai olhar e vai ver um ponto sanguinolento. Então você sabe que ele bateu ali, você só não sabe se ele está ali. Se o espinho for grande, vai ficar ali, incomodar, a pessoa não consegue engolir. Ele chega no consultório, seja lá depois de horas ou de dias, babando. Ele não engole, ele não consegue comer adequadamente. Nesse caso, você faz um exame aqui, chama laringoscopia, você consegue ver, quase sempre você consegue tirar, mas em alguns casos você acaba tendo que ir para o centro cirúrgico, porque ele está na parte mais inferior, já indo para o começo do esôfago ali, e aí você precisa tirar. Dependendo do peixe, você não sabe de onde vem, isso pode te dar tétano, pode te dar uma infecção, pode dar algumas alterações assim. Então parece assim, né? Pô, a minha vida inteira eu aprendi que para corpo estranho de garganta, espinha de peixe, eu como pão. E de repente o Helder vem aqui e fala para não comer. Realmente, é para não comer. Tá? É para não comer. E é muito difícil para o otorrino ver espinha de peixe. Agora, existem outros. Orégano, algumas coisas assim, pipoca, isso é relativamente simples,
não tem maiores perigos, porque ele acomoda, mas ele não vai penetrar, tá? E você acaba tirando ou aqui ou no centro cirúrgico sem maiores dificuldades. Então vamos lá. Urgência, corpo estranho de nariz. Urgência relativa, espinho de peixe na garganta. Certa tranquilidade, corpo estranho de ouvido. O ouvido não tem risco de ir para o pulmão, não tem risco de infecção, salvo naqueles materiais que eu já citei. São informações pequenas, práticas, mas que servem para que todos prestem atenção nisso, porque com pequenos procedimentos e correndo rapidamente, você consegue evitar grandes aborrecimentos. Um abraço para todos, fiquem todos com Deus. E vocês, já passaram por isso? Eu tenho certeza que sim, pois normalmente todas as crianças elas têm um objetivo sim de mexer em tudo que elas vê pela frente. E normalmente quando o negócio é muito perigoso, aí que acaba encontrando perigo. Então você sempre estando ali, na medida do possível, para conseguir monitorar tudo que ela faz na casa, é essencial. Até que ela consiga ter um tamanho adequado, que ela entenda que realmente determinadas coisas não podem se colocar na boca, porque é extremamente perigoso. Então você como pai e mãe, estando sempre disponível ali para ajudar da melhor maneira possível, é algo essencial, beleza? Bom gente, mais um vídeo aí, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações, clicando no sininho. Então obrigado galera, e até o próximo vídeo. Valeu!